Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Antes de tudo, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se é a primeira vez que você vê esse vídeo no canal Virando as Páginas, aproveita e se inscreva no canal. Se você faz parte já do canal, não esqueça, gente, curta, dá uma clicadinha ali embaixo e curta o nosso vídeo, né? O tal do dê o like, porque aí a gente começa cada vez mais a crescer e cada vez mais a aumentar o nível da família Virando as Páginas. Antes de tudo, poucos de vocês sabem disso. Esse vídeo que está chegando agora para você, ele já tem quase que 8 dias de gravado. Normalmente eu gravo 2 vídeos e acaba gerando esse espaço de 2 em 2 vídeos. Quer dizer, quando você está vendo este vídeo agora meu, não tenha dúvida que já outros 2 já estão gravados, para que a gente não perca tempo e ao mesmo tempo possa espaçar da forma melhor possível tudo aquilo que a gente está fazendo Virando as Páginas. Então eu estou nas mãos com um grande livro, tá? E eu vou falar já sobre ele, grande mesmo, uma grande surpresa que eu tive ao ler este livro aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre ele já. Mas por que eu estava falando de eu ter sempre 2 livros à frente nas minhas gravações? É porque depois deste livro que a gente vai estar falando, eu vou estar conversando com vocês sobre este HQ aqui. Eles nos chamavam de inimigo, do George Takei. Quem não sabe, o George Takei é o Sr. Sulu de Star Trek, aquele primeiro Sr. Sulu de Star Trek, e ele conta a saga dos japoneses nos Estados Unidos em meio à Segunda Guerra Mundial, japoneses já norte-americanos também, mas que por conta de uma emenda norte-americana acabaram por viver algum tempo em campos de concentração, e o George Takei mostra de uma forma bastante emocionante toda a rota dessas famílias japonesas que já estavam radicadas nos Estados Unidos. Por quê? Por que eles foram colocados em campos de concentração e, por exemplo, os italianos não? É porque tinha no meio no meio da inteligência norte-americana existia algumas desconfianças de que alguns japoneses fossem espiões de Hirohito dentro do grande continente norte-americano, e de fato alguns até eram mesmo. Mas o que eu acho legal nesse livro, e por que eu estou levantando para vocês esse livro, é que eu espero que este vídeo, quando estiver chegando na sua mão, não esteja em meio a uma possível terceira grande guerra mundial. A gente está aí vivendo essas coisas loucas que muitas vezes é o Ocidente que intensifica isso, né? Então não sei o que passa na cabeça tanto do Biden como também do Império Britânico, né? Como nosso querido, já falei sobre ele, o nosso Boris Johnson. O que houve com Boris Johnson em estar peitando a Rússia numa situação onde deveria haver o debate Ucrânia e Rússia de uma forma mais diplomática, mas estão usando a Rússia para fazer uma guerra de procuração. Isso eu explico depois no futuro para vocês. Então, George Takei, eles nos chamavam de inimigo, vai ser a próxima obra depois dessa do Richard Osman. Eu até iria estar falando, dar um toque a vocês de como ler C.S. Lewis. Então este vídeo também virá depois do Eles Nos Chamavam de Inimigo, tá bom? Bom, qual é o grande livro? Eu gostei muito mesmo, e eu acho que esse livro vale muito a pena, até por conta dos movimentos que nós estamos vivendo, né? Você está com dinheiro no bolso? Então, talvez não esteja. Muitos dos nossos amigos, irmãos e irmãs brasileiros estão desempregados, essa confusão política, polaridade, um ambiente muito negativo, as cidades com muita violência, inclusive no Rio de Janeiro. Bom, muita insegurança, muita ansiedade, e às vezes a literatura ela nos serve também como uma espécie de ópio, mas no bom sentido, tá, gente? E um bom livro para esses movimentos todos foi O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman. Gente, adorei esse livro. São livros, às vezes, esse tipo de livro me lembra um pouquinho aquelas obras, quando você já leu livros muito cheios, e eu tinha lido Incidente Antares,
e logo antes Os Meninos da Rua Paulo, que não são livros tão grandes, mas são livros muito densos de reflexão, e às vezes você não quer refletir mais nada, você quer apenas aproveitar um manancial de leitura. E todo britânico, quando ele tende a escrever livros detetivescos, mas quando ele tende a escrever esses livros de uma forma bastante simpática e engraçada, com muita jocosidade, ele consegue. Aliás, não consigo encontrar elementos da comédia com tanta fineza, com tanta qualidade como a comédia britânica. Essa ironia dos ingleses, né? Essa ironia que você vê nos escritos, por exemplo, do Chesterton, essa ironia que você vai encontrar em Agatha Christie. Eu gosto muito desse princípio britânico, né? Que acaba trazendo para a gente uma surpresa muito agradável e ao mesmo tempo uma leitura igualmente agradável. E o Richard Osman nos trouxe isso no Clube do Crime das quintas-feiras. Quem conhece o Richard Osman, ele é produtor e apresentador da BBC de Londres, esteve na televisão, trabalhou muito tempo também em talk shows. E esse primeiro livro dele, quando ele aqui mesmo vem dizendo, ele descreve que o que fez ele trabalhar, pensar o contexto deste romance foi o fato dele ter visitado um asilo e ali descoberto um número de pessoas maravilhosas já no final, na sua terceira idade bem mais avançada, não apenas septuagenários, octogenários, que já viviam entre eles uma espécie de clube mesmo forte da terceira idade, mas com muito ânimo, com muitas reflexões, com muitas capacidades e com muita história. E aquilo ali levou então a ele a escrever o Clube do Livro. Eu nem sei quando ele foi editado aqui. Essa aqui é a capa mais popular da Intrínseca, mas existe no Clube Intrínsecos, do qual eu não faço parte, uma capa maravilhosa também, uma edição muito bonita, de luxo, acho muito bonita, a capa é muito bonita. Esse livro é de 2021, fez tanto sucesso, esse livro vendeu mais de 2 milhões de cópias, e fez tanto sucesso que ele acabou por criar um outro livro, O Homem que Morre Duas Vezes, e que fazem parte mais ou menos os mesmos personagens, dos quais eu gostei muito. O que é o ponto? Imagine você estar numa cidade a sudoeste, eu acho que é a cidade de Kent, condado de Kent, não é nem uma cidade, é um condado de Kent, quer dizer, uma cidade pequena, onde você tem em suas mãos uma espécie de hostel, não é nem um asilo não, é um hostel de terceira idade, um hostel numa localidade, digamos assim, de luxo, onde alguns dos seus moradores criam um clube. Só que a forma como eles vão criar esse clube, ela tem na sua participação algumas questões bastante irônicas, e é aí que você começa a rir com várias situações que esse livro nos aborda. Este grupo, que na verdade ele faz parte aqui, são quatro componentes. A Joyce, que é uma enfermeira, a Elizabeth, que é talvez uma detetive ou então uma agente que trabalhou na área de espionagem, o Ron, que é um líder sindical, e o Ibrahim, que é um psiquiatra. Esses quatro pessoas, esses quatro velhinhos septuagenários, eles se reúnem para fazer o clube que estaria analisando crimes não descobertos pela polícia, e aí tentaria observar dentro disso um jogo de análise, um jogo analítico mesmo, para descobrir onde houve a falha na polícia por não ter descoberto tais criminosos. E aí acontece o inesperado. E o inesperado é um assassinato de um grande empreiteiro da região, muito ao estilo miliciano. E o que é irônico dentro desse livro, para mim bastante irônico, é a forma como ele é conduzido. Por exemplo, você já vai rir de cara pela forma como eles se utilizam
para poder manter esse clube fechado, para as pessoas não visitarem. Como eles se reuniam sempre às quintas-feiras, eles colocaram uma placa que indicava que aquela reunião era sobre discussão de óperas japonesas. Então, é a forma como o Osman vai trabalhando, e algumas questões me parecem que o Osman vai herdar. Uma delas é todo este enredo. Quando eu pego, por exemplo, a Joyce e pego a Elizabeth, quando eu junto as duas, eu me lembro logo da Miss Marple, de Agatha Christie. Por quê? Se de um lado você tem a Elizabeth, uma mulher altamente competente, aquela mulher que tem sagaz, sabe? Que saca as situações, que entende os processos, que vai à frente da polícia, eu vou falar um pouquinho já sobre isso, e que realmente é competente como na lógica, digamos assim, detetivesca. Você tem um complemento da Elizabeth, que é a Joyce, que é uma enfermeira, mas que, ao seu jeito, e me parece que ela se torna para mim a principal dos quatro, apesar de não parecer isso quando você lê o livro. A Joyce, ao seu jeito, ela tem aquele lado da Miss Marple que nos parece inocente. Por exemplo, neste livro aqui que eu já falei, Um Corpo da Biblioteca, de Agatha Christie, tem horas que a Miss Marple simplesmente some do romance e ela por fora, está comendo por fora o bolo para descobrir lá quem é o verdadeiro assassino, indo à frente da polícia. Por falar em polícia, dentro do livro, obviamente você tem um inspetor policial, que é o Chris, e que é aquele bonachão, um gordão, inteligente por sinal, mas que não casou com ninguém, cheio de problemas afetivos, que prensa numa dieta, mas não consegue passar das segundas-feiras, se torna uma espécie de escravo da Coca-Cola. E a Donna é uma policial negra. Engraçado como o Richard Osman deixa como você pensar que tipo de personagem seria a Donna, até ele chegar e evocar a estética da Donna. Ele deixa isso num parágrafo só, no meio do livro. Eu acho essa tirada do Osman muito interessante. Como é que se encontra o Clube da Quinta-feira com os policiais? Primeiro, a Donna não participaria, por exemplo, do assassinato desse empreiteiro. Eu não vou falar os nomes para não atrapalhar vocês nas leituras. Existem aqui dois assassinatos, mas há de se descobrir aqui 3 motivos das mortes das pessoas que aqui estão. Olha, se tem 2 assassinatos e você tem que descobrir 3 motivos de morte de tais pessoas, tem alguma coisa errada nisso aqui. É porque é uma busca que passa do período onde eles estão encaixados, que é o período próximo ao nosso, 2021, e vai lá para a década de 70. E essa forma como o Osman vai escrevendo, e é muito suave, hein? O cara escreve de forma muito suave. Ele vai trazer aqui, sempre que você olhar nomes que ele indica, principalmente lá da cultura britânica, vale a pena que você procure saber o que ele quer dizer com esses nomes dentro do enredo. O Chesterton faz muito isso, C.S. Lewis faz muito isso. Quando você está lendo esses livros e quando eles indicam algum personagem ou alguma pessoa de fama ou que seja conhecida na cultura regional britânica, vale a pena você pesquisar sobre ele, porque ali está indicando uma sensação e uma forma de contexto que o escritor, no caso Richard Osman, vem a descrever. Um deles é averbado pelo cabeleireiro da Joyce. Então eu não vou dizer qual é a situação. Ele vai lançar alguma fala em relação a Elizabeth, ele vai falar sobre uma pessoa. Você tem que ir lá descobrir por que ele está achando que a Elizabeth é esta pessoa, e aí você vai identificar a crítica desse cabeleireiro a ela, tá? Eu vinha falando sobre a forma como o Richard Osman vem escrevendo. Logo de cara você já vai começar a entender que existe, obviamente, uma morte de um miliciano empreiteiro, efetivamente um miliciano empreiteiro, e fica a cargo do inspetor Chris descobrir quem foi, de onde, como aconteceu o assassinato e quem era o responsável por isso. Porém, a Elizabeth, ela
participa de uma pequena trama para trazer a Donna, que é uma policial vinda da capital de Londres, e ela vai descrevendo para a Donna tudo que ela é, por que ela está em Kent, por que ela saiu de uma grande cidade para uma pequena cidade, e ela faz uma jogada por fora, por influência, e acaba jogando a Donna ao lado do Chris, que passa a ser uma grande dupla, e eles dois acabam, por influência da Elizabeth, fazendo parte do Clube do Crime das Quintas-Feiras. A primeira reunião deles é hilária, vale a pena você ler isso. Só que acontece um segundo assassinato, e é aí que está a grande jogada do Osman. Você não espera que isso venha acontecer. E eu não vou dizer quem vai morrer, porque são 3 partes do livro, né? E nessa surge essa segunda, e na segunda, gente, tem uma fala dela que para mim é especialíssima. Eu vou ver se está aqui, é nessa aqui. Bom, no capítulo 56, quando eles foram dentro lá do hostel, obrigados a serem testemunhas desse assassinato. E diz assim a Elizabeth: pois bem, fomos todos testemunhas de um assassinato, diz Elizabeth, o que nem preciso dizer, é maravilhoso. Esta forma da escrita do Osman, quando você vai lendo o livro, ela te traz muito prazer. Tem uma da Joyce que é maravilhosa, quando ela fala de o porquê que na terceira idade, ante a tantas coisas que as pessoas passam a esquecer, uma delas é esquecer do tempo. Tem uma outra fala que eu acho essa é reflexiva demais. Deixa eu ver se está aqui, gente. Não, tá aqui, achei. Lá no final tem um parágrafo que fala o seguinte: tem segurança, mas é um primo de Steve Giorgio, meu amigo, um cara legal, trabalha mesmo no porto, é mais fácil mentir com a verdade. Cara, essa é uma sacada de um mundo onde as verdades, que são verdades, são traduzidas de forma a se parecerem mentiras, não porque elas sejam mentiras, mas pelas segundas intenções dos seus emissores. Nós tivemos um problema esta semana por conta disso aqui no Brasil, né? Então, o Osman, ele vai traduzindo isso passo a passo, vai trazendo os conceitos de emoção. E tem uma outra situação muito engraçada, estou dando só flashes de coisas engraçadas. Nesse momento do segundo assassinato, tem uma conversa entre o Ron, que é um cara mais fleumático, e o Ibrahim, que é um cara mais analítico, cada um por conta da sua essência, das suas funções anteriores. Um é psiquiatra e o outro era um líder sindical. Em que, quando o Ibrahim, de uma forma analítica, vai calculando o percentual de possibilidade de cada um que está ali naquele rosto de ser o assassino do segundo ato, do segundo assassinato, da segunda morte, ele diz assim: olha, Ron, eu acho que pelos meus cálculos, diante de tudo que eu vejo, você tem 70% de chance de ser o assassino dessa pessoa. E o Ron diz: mas eu jamais assassinaria ele. Mas tudo bem, mas você fez isso, e você é assim. Você não concorda que você tem um percentual? Olha, não fui eu, mas você está certo. E mais engraçado ainda, quando o Ibrahim fala, eu também tenho o meu percentual de possibilidade de ter sido o assassino. E ele pergunta: mas você é o assassino? Não, eu só tenho o percentual. O Osman, ele faz no próprio livro, ele descreve que em algum momento ele não queria escrever esse livro, e ele acaba escrevendo, e ele acaba tendo uma surpresa agradabilíssima pela forma como ele foi fazendo a coisa. E realmente o livro, ele é espetacular, não apenas por conta do título, e eu já falei no nome do autor, não apenas por conta do título, mas porque em alguns momentos as falas dos seus personagens me lembraram muito esse outro livro. Eu caí de novo numa obra que eu já falei há pouco tempo, ano passado, no final do ano passado, foi um dos livros do mês, se eu não estou enganado, foi o livro do mês de novembro, O Homem que Foi Quinta-feira, do J.K. Chesterton, e que tem muitas similaridades aqui, principalmente nas surpresas que os britânicos conseguem fazer com muita qualificação. A Agatha Christie fazia isso muito bem, o Chesterton fez isso muito bem, Arthur Conan Doyle nem se fala, e o Richard Osman nos deu um presentão que brevemente eu trarei o segundo livro
Porque há algo neste livro que vai dar origem ao segundo livro. Vale a pena se você tiver um momento em que você lê bastante, e aí você lê um livro, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Tá bom, e aí agora você quer dar um descanso da leitura numa leitura mais leve. Richard Osman, O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Ou você não lê há muito tempo nada e gostaria de retornar à leitura. Richard Osman, O Clube do Crime das Quintas-Feiras. A Intrínseca, quero dar os parabéns a vocês por ter trazido esta obra do Osman. Já, vou dar um tempinho, eu vou trazer O Homem que Morreu 2 vezes. Eu tenho ele em e-book, tá certo? O que eu posso fazer? Como eu posso fechar esta obra? Primeiro, 3 pontos. Se eu tivesse que definir 3 pontos que fazem com que essa obra seja atrativa. Apesar dela ter vários personagens, né? O filho do Ron participa definitivamente desse processo. Existem outros satélites orbitários, personagens satélites orbitários, aqueles que foram assassinados. Então você tem um leque muito grande de possibilidades dos autores, né? Então você tem, assim, apesar de você ter uma floresta de personagens, o Osman não perde a mão dos caras. Segundo ponto, a narrativa do Osman, ela é altamente agradável. E ele vai fazendo como se ele tivesse uma cebola, descascando a cebola, ele vai descascando movimento por movimento. E a sacação dele em trazer a agenda, né, da Joyce, os escritos da Joyce de memórias sobre os fatos, é espetacular. As zonas de prazer nessa leitura são muito legais, porque ele consegue aferir os capítulos, insere os textos do diário da Joyce, que sempre são ligações entre um capítulo e o outro. Ele sai de um ambiente para o outro e não atrapalha você em entender o progresso do livro. A narrativa do Osman é espetacular nesse sentido. E por fim, os próprios personagens, principalmente os 4 velhinhos. Espetacular a forma como este grupo, quando você lê esse livro, você entende esse grupo como um monte mesmo de Miss Marple participando juntos de um grande caso, e que depois se duplicou no segundo livro. Vale a pena. Proponho a você o Richard Osman, O Clube do Crime das Quintas-Feiras, um livro gostosérrimo, muito legal. Olha só, aqui eu vou ler aqui algumas críticas do Daily Mirror. Não é o desfecho da história que mantém o leitor envolvido, é fato, mas os personagens calorosos, os comentários perspicazes, emocionantes e a sagacidade da narrativa do livro, maravilhoso do início ao fim. Agora, do Wall Street Journal. A obra de estreia de Osman é inteligente, cativante, extremamente divertida. Isso é coisa do Wall Street Journal mesmo, né? E do The Times. Quanto mais é revelado sobre as vidas e os amores de Joyce, Ibrahim, Ron e Elizabeth, é impossível não torcer por eles e esperar encontrá-los de novo em breve. E é exatamente isso que eu senti em relação ao livro. Um dos melhores livros em matéria de construção de personagens que eu já li desses últimos novos. Por exemplo, tinha lido agora há pouco tempo A Biblioteca da Meia-Noite. Livro razoável, achei que ele poderia ser melhor. E o Richard Osman, sim, é um livro que, se você não estiver fazendo nada, se você quiser passar um final de semana de uma boa leitura, cravado com um olho em cada página, eu indico Richard Osman, O Clube do Crime das Quintas-Feiras, e espero que você acompanhe, continue com a gente no canal, virando as páginas. De novo, curta o vídeo, inscreva no canal e compartilha isso para o teu pessoal, como eu sempre digo. E antes, relembrando, aqui eles nos chamam de inimigo do George Takei. Existem outros 2 roteiristas, mas o George Takei é realmente o principal roteirista. A gente vai falar desse livro, desse HQ, na verdade. Semana que vem o HQ da Devir, editado pela Devir. Agora sim, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, e espero você no próximo vídeo. Então, vai lá, curte, inscreva-se e compartilha. Tamo junto para o próximo vídeo.
Abraços!